Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. E hoje estou vindo aqui para a gente continuar as nossas aulas de biologia e falar sobre mais um filo, tá? Um filo bem interessante, que é o filo dos anelídeos. Ele é um filo muito importante, principalmente na área das agrárias, tá? Principalmente porque ele é um bioindicador e também traz uma qualidade muito especial para o solo, e nós vamos falar um pouquinho disso mais lá para frente, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre as características gerais desses animais. Primeiro, o nome já diz, o próprio nome do filo, que eles são animais cheios de anéis. Na biologia, a gente chama isso de animais metamerizados, animais anelados, cilíndricos, cheios de segmentos, tá? Esses animais, eles são triblásticos, então eles têm os 3 folhetos embrionários, possuem um celoma interno, onde vão estar os órgãos desses animais, tá? Eles também são protostômios. O que é isso? Que lá, quando eles se formam na fase embrionária, o primeiro orifício a surgir é a boca. A gente já conversou isso lá nas primeiras aulas. E tem simetria bilateral. Então, quando eu faço um corte, eu tenho 2 partes iguais. O habitat e os representantes desses animais são as minhocas, tá? Que são terrestres, ducícolas. Tá? E eu tenho os poliquetos, que são marinhos. E eu tenho as sanguessugas também, que eu vou encontrar parasitando animais aí, porque elas vão se alimentar e depois se soltar de animais. E eu encontro elas em ambientes úmidos. O habitat desses animais, em geral, tá? As minhocas são terrestres, mas eu tenho aí as espécies marinhas também, que são os poliquetos, como eu já tinha falado. E as sanguessugas vão viver em pântanos, brejos, né? Eu não sei se vocês já tiveram a feliz ou infeliz sorte de encontrar alguma sanguessuga na vida, mas esses animais já foram utilizados em alguns momentos na humanidade como tratamento até para a saúde. O sistema digestivo desses animais, ele é completo, tá? A digestão é exclusivamente extracelular, então acontece toda dentro do sistema digestório e depois é absorvida dentro do intestino, tá? As minhocas, elas são detritívoras. A maioria das sanguessugas, ela é hematófaga, então ela se alimenta de sangue, então ela precisa de estar conectada com algum animal para poder sugar o sangue, né? O nome já diz. E os poliquetos, que são marinhos, eles são predadores. E tem alguns que são filtradores. A circulação, ela é fechada, que é algo bem novo, que a gente encontrou só lá nos molúsculos, num grupo bem específico, que eram os cefalópodes, então aqui a gente já encontra nos anelídeos também. A respiração é cutânea, é pela epiderme, então a importância da epiderme desse animal, ela sempre vai estar úmida para poder facilitar essa troca gasosa. E os poliquetos, tá? Eles têm respiração branquial ou parópodes, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é um sistema diferencial para respiração. A excreção tem cada segmento, tá, do corpo, cada anel, cada metâmero que a gente chama, que é cada anelzinho desses animais, possui um par de metanefrídeos, a gente vai ver com bastante calma, que filtra o líquido desse celoma e joga para a parte do exterior essas excreções. O sistema nervoso, ele é ganglionar e ele é ventral. Lembrando que a maior parte desses animais possuem, tá, dos invertebrados, possuem sistema nervoso ganglionar e ventral. Então vamos para o próximo para a gente conhecer um pouquinho mais desses animais. Existem, em classificação geral, tá, em torno de 15 mil espécies conhecidas, distribuídas em 3 classes. Então, a classificação ela é baseada pela quantidade de cerdas que esses animais têm. Então,
Primeiro a gente tem os oligoquetos. Os oligoquetos são aqueles animais que têm poucas cerdas. Um exemplo deles são as minhocas, tá? Então, a gente olhar a minhoca não tem cerda. Ela tem, só que tem uma quantidade muito pequena. E a gente vai olhar, quando for ver o corte desse animal, para estudar essa anatomia interna, que elas possuem sim algumas cerdas. Nós temos os poliquetos. Poli é muitos, né? Então seriam muitas cerdas. Então os poliquetos, como os nereis, tá? Que são marinhos, são predadores, eles têm muitas cerdas. Então esses animais são marinhos, predadores, são metamerizados. Então se a gente olhar aqui, ó, tem muitas cerdas, tá? E esses animais são classificados, são anelídeos também, e são classificados aí como poliquetos. E os iridinhos, tá? Que não possuem cerdas, não tem cerdas nenhuma e possuem ventosas, que é o caso das sanguessugas. Lembrando que a gente está usando o site Planeta Bio para facilitar o estudo de vocês, mas nós podemos também utilizar o livro de vocês, tá? O site é porque auxilia e tá online para que vocês possam utilizar no dia a dia. O primeiro grupo que a gente vai estudar, tá? É o oligoqueto. E esse grupo, ele serve de referência para os demais, tá? E aí a gente vai estudar um corte transversal. Então, é como se a gente pegasse o animal e fizesse um corte transversal. E todos esses animais apresentam um corpo dividido em metâmeros. Os metâmeros é como se fossem aqueles anéis que a gente consegue ver nesses animais, nas minhocas, tá? E eles têm mais ou menos as mesmas dimensões, giram em torno de 1 milímetro de comprimento. Lembrando que alguns animais, eles têm dimensões diferentes, porque são espécies diferentes, tá? Existem minhocas, tá? Que tem 10 centímetros e tem a minhocossu que pode chegar, tá? A 1 metro, 1,5 metro. Olha só o tamanho do animal. Lembrando que a primeira parte do animal, que a gente está vendo em marrom, eu vou colocar aqui a setinha para a gente começar a olhar. Ó. A primeira parte é uma cutícula, um tegumento de revestimento. Ela é bem fina e serve para proteger esse animal. Abaixo dessa cutícula, a gente tem a epiderme. Essa epiderme, ela tem glândulas produtoras de mucosa e também células sensitivas, que são fotorreceptoras e quimiorreceptoras. A partir da epiderme, eu tenho várias cerdas, que são essas pretinhas aqui, ó, tá? Que são laterais, que auxiliam esse animal a se movimentar. E essas cerdas também estão ligadas com 2 tipos de músculo. Um músculo, que é a primeira camada, que é um músculo circular, que ele tá aqui no marronzinho mais claro aqui. E a segunda camada, que são músculos longitudinais, que fazem com que ela consiga se encolher, tá? E o próprio anel metâmero, tá? Promover esse encurtamento, tá? Há um grande celoma. O que é esse celoma? Esse espaço no interior que tem um líquido no seu interior. E esse líquido é o que promove o esqueleto hidrostático, que dá sustentação para esse animal. Lembrando que esse líquido ele é filtrado, e ele é filtrado por esses rins que a gente chama de metanefrídeos. Aqui dá pra gente ver, ele tá em verdinho, ó. Ele captura aqui, filtra esse líquido que fica nesse interior aqui e joga pro exterior aqui os resíduos metabólicos produzidos pelo animal. São os poros excretores, tá? Nessa região ventral, aqui, ó, que é o 9, fica o cordão nervoso, que ele é ganglionar. Então, em cada metâmero, eu tenho um glângliozinho, tá? Para que eu consiga fazer essa contração desses anéis. Na região central, tá, gente? Aqui, ó, que é o 12, vai ficar o intestino do animal. E os vasos sanguíneos, tá? Que vão ficar aqui nessa região, que é o 3. Então, esse animal pode ter muitos e muitos anéis formados, todos eles com essa estrutura, que é uma estrutura bem complexa. Sistema digestório. No caso das minhocas, elas são detritívoras.
elas engolem uma mistura de terra com pequenos animais, micro-organismos, folhas mortas, tá? E depois que ela engole, tem várias etapas digestivas que retiram dessa terra os nutrientes para que ela possa se alimentar, né? Vamos olhar direitinho como que acontece? A gente não tem noção como que a terra passa pelo interior do intestino e do estômago da minhoca e se transforma em humus, tá? Então vamos começar aqui. Então nós temos primeiro a boca, a faringe, para que a terra, junto com os pequenos animais, micro-organismos, folhas, não machuquem a cavidade intestinal, estomacal, o papo da minhoca, ela tem glândulas que lubrificam o alimento, que produzem um tipo de muco, para que isso não venha prejudicar os outros órgãos mais na frente do sistema digestório dela. Depois que passou aqui pela faringe, tá? Vai passar por um esôfago. Nesse esôfago tem glândulas calcíferas que vai secretar carbonatos que neutralizam a acidez do solo. Por isso que quando ela solta o humus, ele está com pH básico. O papo armazena o alimento, tá? É como se fosse um reservatóriozinho. A moela vai triturar, porque ela tem uma parede espessa, então ela vai fazer esse movimento. E por último, o intestino vai secretar enzimas que vão digerir gordura, celulose, proteínas e no interior e nesse interior ali tem uma dobra que a gente chama de trifolose, que aumenta a superfície de absorção. Lembrando, gente, que eu falei básico, na verdade ela neutraliza o pH desse alimento, tá? Então ele neutralizou o pH, então quando sai o humus ele tá neutralizado e aí eu tenho um adubo super excelente para ser utilizado. E por último, a mistura de fezes liberada no final do processo recebe o nome de humus, que é uma mistura super rica que pode ser utilizada aí em hortas, em outros, para outros fins. O sistema respiratório e o sistema circulatório são muito interessantes, principalmente que é um grupo que apresenta uma diversidade legal. Nas minhocas, as sanguessugas e em certos poliquetos, a respiração ela é cutânea. O que é isso? É via epiderme. Então, ela está sempre úmida, com a presença de muco, tá? Eles têm várias células mucosas que produzem muco. O oxigênio, ele consegue atravessar a epiderme e cair direto na corrente sanguínea. E aí, ele se combina com a hemoglobina, porque eu já apresento hemoglobina aqui, e é transportado direto para os tecidos corporais. O CO2, resultante desse metabolismo, ele é eliminado pela pele também. Já aquelas espécies como o poliqueto, eles respiram por brânquias, tá? E tem alguns parópodes que também são vascularizados. O sistema vascular, que é o sistema circulatório, né? Ele é fechado. Se a gente olhar aqui, ele tem corações vasculares e laterais. E ele é todo fechado como se fossem anéis, tá? Então, é assim, ó. A minhoca tem esse sistema vascular dorsal, como se fosse um sistema de anel, assim, e o sangue vai circulando, impulsionado, como se fosse um redemoinho. E ela apresenta 5 pares de corações laterais, que circundam o esôfago dela, para que ela consiga mandar esse sangue para todos os metâmeros, tá? E o sangue, ele é vermelho, gente, vermelho, parecido com o nosso sangue, porque ele contém hemoglobina, que contém o pigmento M, que é rico em ferro. Sistema excretor é composto por um par de metanefrídeos por segmento, por metâmero, cada anel tem um, tá? Então ele fica no celoma, ele retira os resíduos, passa por dentro de uma rede de capilares, tá? O que for
interessante para o organismo, volta para o organismo, a água, as sais minerais, açúcar, o que for resíduo vai ser eliminado via poro. Esses animais lançam amônia, tá? Como resíduo para o exterior. Sistema nervoso é ganglionar. Eu tenho um glândulo central, que é o glândulo cerebral, e eu tenho um glândulo pro metâmero, tá? Que eu chamo de glândulos nervosos ventrais, que é um cordão ganglionar. Então, aqui dá para ver certinho, ó. Um glândulo cerebral, que fica próximo à boca, e os outros por metâmero, por anel, né? Para ficar mais prático, por anel. Reprodução. Os poliquetos geralmente são dioicos, então eu tenho macho e fêmea, tá? Eles se reproduzem e o desenvolvimento é direto porque eu tenho uma fase larval. Nas minhocas e nas sanguessugas, elas são monóicas, então eu tenho, no caso, são hermafroditas, tá? Com desenvolvimento direto. Como que isso funciona? Nas minhocas, é muito comum a fecundação cruzada, a troca de espermatozoides. E é mais comum, e a gente já deve ter visto isso, principalmente vocês que trabalham aí no dia a dia, no campo, tá? Essa troca. Existe uma parte desse animal, tá? Que a gente chama de clitelo. Então, eu vou trabalhar parte por parte da reprodução desse que são os oligoquetos, para a gente entender. Então, primeiro a gente tem que entender a estrutura e onde fica cada uma dessas estruturas. Os monóicos são os animais que têm os dois sexos. Então, ele é hermafrodita, ele tem tanto a parte feminina como a masculina. No caso das minhocas e sanguessugas, que são os hirudíneos e os oligoquetos, eles são funcionais. No caso dos oligoquetos, que são as minhocas, eles fazem a fecundação cruzada. Eles trocam espermatozoides. Como que isso acontece? A minhoca, essa é a parte da boca. Essa daqui, tá, o número 1, são receptáculos seminais. O número 2, tá aqui, ó, 2, são poros genitais femininos. O número 3 é o clitelo. A gente já vai entender o porquê. Tô só mostrando, olha a setinha. E o número 4, tá? É o poro genital masculino. Então, nós temos, bem próximo ali da boca, tá? O receptáculo seminal, onde ele recebe o espermatozoide da outra minhoca. Eu tenho, número 4, o poro genital masculino, onde ele libera o espermatozoide. E eu tenho no clitelo, que é um anel maior, um metâmero maior, o poro genital feminino, onde ele libera os óvulos. E como acontece a cópula? Então, aqui, ó, aqui a gente tá vendo uma cópula, mas eu vou iniciar a cópula aqui. Primeiro, eles vão se emparelhar clitelo com clitelo, tá? Porque os poros genitais masculinos, eles vão ficar um de frente pro outro. Então, aqui vai ficar poro genital com receptáculo, poro genital masculino com receptáculo masculino. E aí, os espermatozoides produzidos nos testículos serão liberados por poro genital masculino. E assim vão trocar espermatozoides. Depois que houver essa troca, tá vendo? Ambos estão trocando. Depois que houver essa troca, eu vou continuar. Eles se separam e forma-se aqui no clitelo, nesse metâmero que é um pouco maior, que é um metâmero para reprodução, forma um casulo, que é um casulo de muco, que envolve esse clitelo, que ali vão ser liberados os óvulos. Então, vai ser, ó, aqui, liberou os óvulos que estavam aqui no ovário da minhoca, tá? Que foi produzido. E lembrem-se que ele já tinha, né? A minhoca já tinha coletado o espermatozoide que estava no receptáculo seminal.
Então, por contrações musculares, a minhoca desloca esse casulo em direção à boca, tá? E esse casulo entra em contato com o receptáculo seminal. Aí eu tenho o espermatozoide entrando em contato com o óvulo. Depois que ele entrou em contato com o óvulo, ele é liberado no ambiente, esse casulo, tá? Que vai se desprender do corpo da minhoca. A minhoca, ela vai embora, né? E as minhocas jovens, depois de um tempo, elas vão nascer de dentro desse casulo. No caso aqui, o desenvolvimento ele é direto. Eu não tenho uma fase larval, tá? Então, esse casulo vai ficar ali durante um tempo e daqui a pouco vão surgir novas minhoquinhas que vão crescendo aí à medida do tempo. Relações. Existem vários papéis e relações. Algumas são relações benéficas, outras não, tá? Eu vim trazer algumas. Então, por exemplo, a minhoca, ela tem papel importante na agricultura, tá? Elas promovem aí o aeramento do solo, aumento da permeabilidade, porque fazem muitos canais no solo. Também controlam o pH do solo, reduzem a lixiviação, aumentam o teor de micro-organismos, participam do ciclo de nitrogênio, aumentam o teor de minerais. Elas têm um papel imenso, tá? Na agricultura. As sanguessugas, algumas ainda são utilizadas na medicina, tá? E são utilizadas principalmente no tratamento de lesões que apresentam obstruções venosas, obstruções sanguíneas, né? E esses animais sugam essas áreas afetadas e melhoram a circulação do local, tá? A saliva desses animais tem uma substância que é chamada de hirudina e ela é anticoagulante, né? E aí é utilizada em alguns tratamentos de trombose. E por último, alguns tipos de poliquetos, que são animais bem interessantes, são marinhos. Aqui são dois tipos, tá? Eles vivem no mar, embora tenham alguns de água doce e até alguns terrestres, mas são a exceção, não a regra, tá? Encontramos espécies tubícolas que são filtradoras, tá? Que vivem enterradas na areia, escondidinhas, formam tubos protetores. Aqui a gente está vendo um tubícula. Essa aqui, que parece uma flor, é a brânquia dele, para que ele possa retirar o oxigênio da água. Mas nós também temos os errantes, que são caçadores, tá? Que utilizam os parópodes, tá? Para rastejar, que são como se fossem essas patinhas, tá? Para rastejar no fundo. E eles são predadores de pequenos animais aquáticos. Eu espero que essa aula tenha sido instrutiva. Eu vou deixar uma pequena atividade para vocês no AVA. E lembrando que esse grupo é um dos grupos que é muito importante para a agricultura. E aí eu vou pedir algo mais voltado para essa área para vocês, tá? Beijo e até a próxima aula.